Octavia Spencer é conhecida por seus papéis carismáticos, onde normalmente amamos sua personagem, mas aqui as coisas são diferentes. Lançado em 2019, Ma mistura suspense e terror psicológico numa trama com uma pegada inquietante. Sue-Ann, a personagem de Octavia Spencer, é uma mulher solitária que se torna psicopata, determinada a se vingar usando os adolescentes cujos pais a humilharam na escola. O filme surpreende porque, apesar de pouco popular, eu garanto pra vocês, o filme é divertido. E meus amigos, voltamos com um videozinho de terror. Na verdade, assim, não é nem tão terror, tá, gente? Primeiro porque tem o Octavia Spencer, então a gente já pensa assim, vai ser um terror super macabro. No final até que ele fica bem pesado, mas a construção dele é que é interessante, sabe? Essa mulher aparece na vida desses jovens, ela começa a ser amiga desses jovens, tipo como se ela fizesse parte da turma, e a gente fica assim, mas pra quê? Né? Assim, ela é uma mulher velha. Por que ela quer ficar no meio desses adolescentes? Pra quê? O que ela tá tentando provar pra si mesma? E sim, existe toda uma trama, todo um enredo ali, um mistério por trás, ela tá se envolvendo com esses meninos. Então é muito legal. É daqueles filmes que você coloca pra se divertir numa quinta-feira à noite, num sábado à tarde. Até porque é fácil também. Não é um filme que exige de você ficar pensando, juntando as peças. Não, é um filme que vai só acontecendo. Você vai só pensando, que doideira é essa, gente? E aí eu pensei, não vejo muita gente falar desse filme. Por isso, seguindo aqui o intuito ideal do canal, que é trazer pra vocês filmes que talvez vocês não conheçam pra conhecerem, ou trazer filmes super conhecidos explicando, né, afinal de contas, o que é aquele filme, eu pensei, acho que Ma é uma boa pegada. Então vamos entender que filme que é esse? Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje a gente vai ver uma mulher com adolescência tardia, bem esquisita. É muito legal. Assiste comigo, Ma. O filme começa mostrando a nossa querida protagonista chamada Meg com a sua mãe chegando na cidade, na verdade voltando pra cidade natal da mãe dela. Por quê? Porque não deu certo o casamento. Ela tava muito que bem com um cara que abandonou elas duas, pelo menos a história conta, né, que ele abandonou as duas, e ela, sem ter condições de continuar morando lá na Califórnia, voltou ali pra uma cidadezinha em Ohio, que, como eu disse, foi a cidade onde a mãe da Meg cresceu, a Erika. Chegando lá, elas se instalam na casa, aquele climão, né, de casa nova, aquelas caixas e tal. Eu gosto muito desse climão, tá? Pelo menos em filme. Quando parece que o filme começa com tudo começando, não tá já andando o filme. A Meg tem que ir pra escola, uma escola onde ela não conhece ninguém, mas só que o filme aqui, ele vai bem na contramão do que a gente tá acostumado, porque normalmente essas meninas novatas na escola, a não ser que você seja a Bella Swan, lá em Crepúsculo, que chega e torna-se, meu Deus do céu, o arauto da escola, todo mundo, a mais popular, todo mundo quer falar com ela, por mais chata que ela seja, que é uma das meninas mais chatas do século, pelo menos dos anos 2000, é a Bella Swan. Será que qualquer dia a gente faz uma tier list dos adolescente barra estudantes mais chatos do mundo? Vou fazer. Lá no meu segundo canal. Vou fazer lá, porque lá eu faço essas besteiras. Os adolescentes mais chatos dos filmes. Bella Swan vai com certeza ganhar. Mas enfim, aqui a Meg não é a Bella Swan, apesar de seguir um pouco a linha meio tímida, né, e tal. Ela chega na escola e os populares da escola já de cara gostam dela, assim. O filme não explica. Em partes eu gosto, porque o filme é corrido, já fala logo pra gente o que é que ele quer, já quer ir logo pros finalmente. E em parte também fica meio sem contexto, porque a menina acabou de chegar, ela já é querida por todo mundo, né? Bom, o grupo chega nela, já chama ela pra sair, pra ir numa festinha que vai ter na casa não sei de quem. Ela fala que não quer ir, porque ela vai sair com a mãe dela. E aí eles zoam, né? Adolescente, é uma merda. Porque, vai lá então fazer seus programas de gente velha e tal. Mostrando um certo etarismo. Coisa que não vai ter quando a Sue-Ann entrar, né? Então, tipo assim, isso aqui é pra demonstrar que normalmente eles acham que adultos, né? Gente velha faz coisa chata. E ali na escola também, ela conhece uma outra menininha chamada Jeannie, que tá com problemas ali na cadeira de rodas dela pra poder chegar na classe. Ela ajuda essa garota, ela é super gentil com ela. Na verdade, ela dá só uma mãozinha e a garota consegue, né, seguir cadeira de rodas. Mostrando também que a Meg é muito fofa, né? Ela é muito querida. A mãe da Meg, ela começa a trabalhar também ali na cidade. Ela trabalha tipo num bar, não é um bar. É como se fosse um cassino, né? E aparentemente ela está sendo treinada pra ser garçonete ali naquele cassino. E acontece que ela avisa a Meg que ela vai ter que cobrir um turno e elas não vão poder sair e ir pro tal negócio de música lá que elas iam fazer. Então a Meg liga pros novos amigos dela e fala, olha, eu vou poder ir pra festinha com vocês, o que vocês acham? E aí eles falam que a festinha foi cancelada, porém eles botam ela no fundo de uma van, da van do Andy, na verdade do pai do Andy, e fala, a gente vai beber.
O único problema é que a gente não tem bebida aqui. Vamos comprar umas bebidas e aí a gente vai pras pedras beber, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí, nossa, é uns adolescentes, gente, vou ter que colocar aqui pra vocês que são adolescentes, estão assistindo o meu vídeo aqui. Gente, eles oferecem cigarro pra mim, eles oferecem vape, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que parece super divertido, mas segundo dizem, será que é fake news? Não sei. É perigosíssimo o vape, tá? Então assim, quando eu vi aqui, na hora eu pensei assim, Jesus amado. Mas ela não quer nada, nem beber ela tá querendo. Porém, pra beber tem que ter bebida. E aí o que eles fazem? Eles param na frente de uma loja de conveniências e um deles fica ali tentando fazer com que um adulto compre as bebidas pra eles. Convencer um adulto de comprar, só que nenhum deles topa. Até que eles mandam a Meg, porque a Meg é nova, ninguém conhece ela na cidade, ela tem uma carinha toda amistosa, com certeza vão parar pra comprar o que ela quer. E aí lá vem a Suen andando com o cachorro, que é a Octavia Spencer, né? E é a Octavia Spencer, então assim, não tem jeito, a gente já acha ela muito carismática, muito legal, a gente pensa, ela vai ajudar. Ela para, lê o bilhetinho da menina, o que eles querem, né, que ela compre ali na loja de conveniência. Ela fala, ah não, gente, não tô afim, ó, vocês vão arranjar problema com a polícia, você tá querendo passar a noite inteira na delegacia, menina? Você tá ficando doida? Eu não vou comprar nada disso pra você. E aí na hora que ela tá indo, o Andy, ele ouve a palavra polícia, né, o Andy é outro dos protagonistazinhos, na verdade ele vai ser o namoradinho da protagonista, e ele vem falar que, ai, não, que eles não querem problemas e tal, que eles queriam ir nas pedras beber, eles não estão afim de causar problema pra ninguém. Na hora que ele aparece, a Suen, ela muda, ela fica mais amistosa, ela fica mais gostosa, sabe? Mais querida. Aí ela olha pra cara dele, olha pra van, ela fala, ah, ela faz até uma brincadeira assim, então é o homem mandando a mulher fazer o trabalho sujo, é isso? É esse que é o jogo aqui? Eles dão risada percebendo que ela ficou um pouco mais amistosa. A Meg entrega pra ela o bilhete e ela fala, depois que o menino apareceu, aí ela ficou meio assim, ela fala, tá bom, eu vou lá, fica aqui, pelo amor de Deus, já volto. Aí ela volta com as bebidas, fala que não conseguiu comprar tal bebida, mas comprou uma outra, ela super deliciosa, eles ficam super felizes. Aí tem uma hora que o Andy agradece as bebidas, aí ela fala, que bebidas? E aí ela pisca assim pra ele, super esquisito. Obrigado pelo favor. Que favor, querido. Vamos. E ela ainda comenta que ela também ia nas pedras quando ela era jovem, ela também fazia parte de um grupo super descolado quando ela era jovem, super esquisito assim, ela tenta se enturmar, de certa forma, fazer parecer que ela também é aquilo ali, sabe, ela adorava os tempos dela de escola. Acontece, meus amigos, que a Suen, quando ela chega no trabalho dela, que ela trabalha numa clínica veterinária, mas ela é uma péssima funcionária. A chefe dela tá sempre falando, Suen, pega o animal, Suen, lava o animal, Suen, dá a vacina, prepara as coisas. Ela nunca tá fazendo nada, ela tá sempre atrasada, ela é péssima, tá? Durante o filme, ela é a pior funcionária do mundo. O fato é que ela chega e ela começa a stalkear os adolescentes, ela acha o perfil deles no que parece ser o Facebook, sabe? Porque nesses filmes nunca mostra, né, de fato, que rede social é essa, se é o Instagram, se é o Facebook, mas é o que parece, né? Parece familiar ser o Facebook ali. E ela encontra a página da empresa do pai do Andy, que é da van que eles estavam, que ela olhou, né, pra cara do Andy e pra van, pegou o número direitinho. Então ela liga pro pai do Andy e denuncia eles lá nas pedras. Aí o que acontece? A polícia chega lá e faz com que eles joguem as bebidas fora e vão embora. Quando a Meg chega em casa, ela tem uma breve discussão com a mãe dela, porque como são só elas duas, então a proximidade entre elas é grande, né? Mãe e filha lá, abandonadas pelo cara, pelo marido e pelo pai. Então ela fica super preocupada, ela fala pra Meg que a Meg não pode simplesmente sair, fazer o que ela quiser, que ela tem que avisar e tal. E por mais que exista celular, porque já tinha 2019, gente, já tinha rede social, já tinha tudo. Esse filme, ele fica fingindo que não dá pra ter uma comunicação direta e rápida, sabe? Porque talvez eu acho que estragaria um pouco, né? Então o filme tem que fingir que não dá. Mas beleza, elas brigam, elas discutem, coisa normal de mãe e filha. O babado é que passa-se alguns dias, eles querem beber novamente e aí eles dão um jeito de encontrar a Suen de novo pra comprar as bebidas. Só que dessa vez, o que ela faz? Ao invés dela entregar as bebidas e pegar o dinheiro, ela fala pra eles seguirem ela, pra encontrar ela num lugar onde ninguém veja ela passando as bebidas pra eles, porque vai ser mais seguro pra ela também. Eles seguem ela até um lugar muito afastado, começa a entrar numa floresta, começa a ficar um lugar completamente ermo, e quando eles chegam é a casa da Suen. Ela pede pra eles entrarem no porão e ficar bebendo ali no porão, porque ali é seguro, porque ali a polícia não vai encontrar eles, a polícia não vai bater ali do nada. Então ela fala que ela vai se sentir mais calma, ela vai se sentir melhor se eles ficarem ali. E eles acham aquilo o máximo. Ela assa uns biscoitos, uns petiscos pra eles, enquanto ela assa, ela continua stalkeando eles nas redes sociais, assim, é uma coisa... É muito esquisito porque a gente nunca entende direito o que é que ela tá querendo. E a Meg, gente, sempre olhando com uma cara meio assim, ó.
A Meg tá sempre desconfiada que a Suene, ela tá demais. Ela pede a chave da van do Andy, fala que só vai deixar ele ir se ele tiver bem pra beber. Se ele não tiver bem pra beber, ele não vai, ele vai ter que dormir lá e ir de manhã, porque ela não vai deixar eles causarem um acidente na avenida. E aí vem uma parte super esquisita, porque um dos adolescentes, o Chess, ele critica o lugar, assim, entre aspas, né? Ele começa a falar que poderia ter uma mesa de jogos ali, poderia ter uma luz ali, uma prateleira aqui, que ficaria muito melhor. E a Suene fala que quando ela ganhar na loteria, ela faz esses reparos que ele quer, né? Por enquanto o que tá tendo é aquilo mesmo. E aí ele zoa com ela e fala bem assim, você não quer ser descolada? Você não quer tacar a turma descolada? Então, você deveria ter um porão descolado. E aí ela fala, ah é? Deixa eu te mostrar uma coisa descolada. Ela pega um revólver e aponta pra cabeça dele, com um revólver. Descoladão, né? O que é isso? Fica pelado. Aí fica muito tenso, porque ela começa a mandar ele tirar a roupa. E eles acham assim, meu, o que tá acontecendo? E aí ele tira a roupa, ele fica pelado na frente dela. Ela fica observando o corpo dele. Aí ela começa a dar risada. Ela fala, ai, você é muito bonitinho. Aí todo mundo começa a rir meio sem graça. Sabe aquela risada meio... muito sem graça. E ela fala, não, essa arma nem funciona, gente, pelo amor de Deus, olha aqui, não, isso aqui, pelo amor de Deus, eu não vou ter uma arma aqui embaixo, né, não, ai, gente, vocês são muito bobos. Tenso, tá? Porque assim, a virada é horrorosa, horrorosa. Eles vão embora depois de uma noitada de drinks e bebidas, agradecem a Suene. Ela fala, olha, agora vocês já sabem aonde vocês podem curtir, aonde vocês podem fazer festinhas. Foi uma das noites mais legais da minha vida, não me divirto assim há tempos. Aí quando eles vão embora, que ela tá dando tchau, ela tá com um semblante feliz, com o olho lacrimejando assim, e a gente vê uma memória dela da escola, de um momento em que uns adolescentes chegaram nela, parecia ser os adolescentes também, os populares da escola, chegaram nela e chamaram ela pra ir pras pedras, que ela falou que realmente ela já foi, que ela curtia nas pedras. Ou seja, passa aquela ideia pra gente de que a Suene, ela nunca superou de fato a adolescência e tá com a necessidade de reviver esses momentos por conta de um trauma, porque parece que é um trauma. É um trauma que traz pra ela um desejo de pertencimento. E a gente vai entender isso, tá? A Suene continua stalkeando todos eles, ela descobre quem é a mãe da Meg, que é a Erika, descobre o lugar que a Erika tá trabalhando, vai lá pra poder ver como é que é o trabalho dela. E aí, nesse momento, a gente vê a Erika se encontrando com o pai do Ben, que é o Luke Evans. Conhecem ele? Ele é o Gaston, da Bela e a Fera, e também um dos vilões do Pinóquio, o que leva as crianças pra Ilha dos Prazeres, lembram? Sempre fazendo um vilãozão. E aí aqui ele é o pai do Ben e tá junto com a Mercedes, que pra quem não tá reconhecendo é a mãe da Violet Beauregard. Eu adoro essa atriz. Ela também faz um filme, gente, chamado Sorte no Amor. Comenta aí, deixa nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse Sorte no Amor da Lindsay Lohan aqui, porque eu acho esse filme um surto. Eu acho ele assim, ai gente, too much, né? Mas é muito bom, é muito legal, eu me divirto. Se vocês quiserem que eu traga, fala aqui que vai ser tudo. Eu trago. E aí o que acontece? A mãe do Andy, no caso a esposa do Ben, ela morreu. Então ele tá solteiro. Solteiro mais ou menos. Por quê? Porque ele já tá saindo com a Mercedes. E quando a Erika se encontra com eles todos estudaram juntos. O Ben, a Mercedes, ela. Então eles conversam. E a Suene fica só olhando assim, só de canto de olho, reparando. Bom, quando os adolescentes estão saindo da aula, estão indo lá pra van do Andy, porque acho que ele é tipo o tio da perua escolar, sabe? Acho que ele dá carona pra todo mundo naquela van. Tem uma caixa na roda da van. E quando eles pegam a caixa, a Suene manda uma mensagem pra eles e ela tá stalkeando eles também, tá? Ela tá atrás do muro da escola, observando eles. Mulher esquisita. Não, gente, pelo amor de Deus. E ela manda uma mensagem falando assim, pra que esperar o final de semana? Vamos começar a festa agora mesmo. E tá cheio de bebida lá. Então eles vão pro porão da Suene, só que dessa vez tá lotado. Ela convidou um monte de adolescente pra ir pra lá. A notícia se espalhou, começou a virar uma algazarra, uma festa danada. Quando eles chegam à festa, já tá rolando. E aí a Suene fala, agora não sou mais Suene, agora eu sou Ma. Podem me chamar de Ma, porque é o apelido descolado que os adolescentes deram pra ela. E ela começa a viver a fantasia adolescente dela ali naquele momento. Ela arrasta a mesa pra poder dançar, bota uma música super antiga. E aí ela dança no meio, ela passa a mão na cara dos adolescentes. Suene, tão esquisito. Ela adora aquilo, gente. Aí tem um momento em que ela sai dali e ela para na escada, ela fica observando e, cara, ela fica assim, enebriada com tudo que tá acontecendo. E aí a gente vê uma memória dela lá nas pedras, quando adolescente, e um garoto, parece que é o popular da escola, ali sentando do lado dela, perguntando se ela não quer ir dançar. Ela fala que ela não dança. Então, assim, aquilo tudo tá remetendo ela à fase dela da adolescência. O filme sempre colocando pra gente essa ideia de que ela nunca superou, que ela nunca saiu de fato dali. E estar
naquele momento vivendo aquilo, pra ela tá sendo tipo um sonho. O problema é que de repente fazem um barulho lá em cima, e aí o filme começa a ficar tenso. Por quê? Ela sobe pra ver o que é, todo mundo acha esquisito, ela fala que é a geladeira. Só que quando ela sobe, ela pega uma seringa com aparentemente um calmante na geladeira e desaparece. Acontece que a Maggie e a Hale, que é a amiguinha dela, sobem pra poder fazer xixi lá na casa da Suen. Quando chega lá, a casa é impecável, a casa tá super arrumada, assim, super diferente do que a Suen tinha falado, que era uma bagunça, pelo amor de Deus. Elas vão no banheiro, só que quando elas saem, a Suen pega elas. É um jump scare, tá? É um susto. O que as duas vieram fazer aqui? Ela muda completamente de personalidade. Ela fica agressiva, fica violenta, xinga as meninas, manda as meninas nunca mais voltarem lá em cima. E aí quando elas voltam lá pra baixo, foi tão abrupto, foi tão esquisito a maneira que a Suen agiu com elas, que elas querem ir embora, simplesmente. Principalmente a Maggie. A Maggie quer ir embora imediatamente. E eles vão, né? Óbvio. No dia seguinte, ela lota a caixa de mensagem do grupinho, principalmente da Maggie, pedindo desculpa, falando que ela não queria ter agido daquela forma, que na verdade pegaram ela desprevenida, mas que ela não é assim, que eles têm que voltar, que tava tudo bem entre eles, e eles começam a achar aquilo muito esquisito, assim, começam a achar too much. Então eles começam a dar uma leve ignorada nela. Ela fica doida e começa a ir na escola. Aí tem um dia que ela aborda eles na escola do nada, falando que comprou mesa de jogos, comprou barril de cerveja e quer pra eles irem lá curtir. Aí tipo assim, um falar que tem que estudar, que não vai poder, o outro falar que vai ter que acordar cedo por causa da mãe. Ela xinga eles e fala bem assim pras meninas: então vamos só nós, as meninas, hoje das meninas, gente, vamos lá. E elas falam: isso não vai rolar e tal. E ela fica agressiva novamente. E aí a Hale fala: ei, calma, você tá precisando de um macho, hein? Gente, quando ela fala isso, a cara da Suen muda, o ar em torno dela muda. E aí ela fala pra mim: não, você toma cuidado com o que você fala, tá? Você toma cuidado com o que você fala. E ela sai, nervosíssima. Eu já ia estar me sentindo, eu já ia estar me cagando todinho. Por causa da Suen. Todo já teria chamado a polícia. Ixi, Nossa Senhora da Aparecida, Deus me livre. Acontece que ela arranja outro grupo de adolescentes. E aí ela compra a bebida para esses adolescentes e é o mesmo modus operandi. Ela fala: me segue pra um lugar seguro e aí lá eu passo a bebida pra vocês. Aí vai ser a mesma coisa, né? Só que acontece, dessa vez esse grupo, eles são mais hostis. Então eles acabam avançando o carro dela, jogam um copo de bebida no vidro dela e xinga ela de otária. Fala que ela é uma otária. Gente, aí ela se acaba de chorar assim dentro do carro. E você vê que ela é muito boa, né, a Octavia Spencer. Então assim, quando ela chora, dá pena. Aí, Má! Otária! É um momento em que o filme acaba humanizando um pouco essa vilã terrível e talvez explicando os caminhos da psicopatia dela, sabe? Como foi que ela se tornou uma psicopata no final das contas? Porque ela tá claramente tentando preencher um vazio deixado durante a adolescência dela. Eu achei bem tocante essa parte, assim. Por mais que ela seja vilã, é foda. Passado alguns dias, a Ma organiza outra festa. O pessoal aparece, ela tá daquele jeitão, né? Toda adolescentona também, na verdade é o que tá acontecendo ali, é a festa de uma das garotas da escola que pediu pra fazer no porão da Ma, ela deixou, e aí ela oferece umas bebidas, ela oferece uma específica pra Maggie, que ela quer que a Maggie beba, e a Maggie fala que não quer, mas ela fala: não, é porque a Maggie, gente, ela tá desconfiada o tempo todo, ela sempre dá um close na câmera, e a Maggie tá olhando assim, ó, essa Ma tá esquisita, e ela acaba bebendo. Acontece, meus amores, que rola finalmente o primeiro beijo entre ela e o Andy, e a Ma, ela fica olhando de um jeito tão esquisito, que a gente não entende de jeito, mas aquilo parece ser um gatilho pra ela, né? Aquele beijo parece ter acontecido de um lugar meio... Ela recebeu aquele beijo de um lugar meio esquisito. Acontece, gente, que eu não sei o que foi que ela pôs na bebida da Maggie, que a Maggie simplesmente apaga. Acorda na casa dela no dia seguinte, nem sabe como que ela voltou. E o esquisito, ela tá cheia de hematoma nas pernas, como se alguém tivesse batido nas pernas dela ou arrastado, ela tá ficado de joelho, alguma coisa do tipo, e ela tá sem os brincos que a mãe dela deu pra ela, brincos de ouro que a mãe dela deu pra ela. Aí, por conta da desconfiança que ela já tá, dessa coisa esquisita que ela tá sentindo a respeito da Ma, ela fala pro Andy que não quer mais voltar lá e não quer que ele volte também. Ela quer cortar laços com a Ma imediatamente, porque ela tá achando tudo muito esquisito. E assim, de fato, né, na verdade não tá esquisito agora, tá esquisito desde a hora que essa mulher quis já se infiltrar, muito solícita, muito fiquem aqui, eu tô muito preocupada com vocês. Não conhece a gente. Ainda mais assim, se fosse aqui no Brasil, a gente até podia acreditar que tá ok, a pessoa ela só tem um bom coração, mas
lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos isso é super Suspicious. fora da curva. É muito suspeito. Como o grupo todo começou a ignorar as mensagens da Ma, ela começou a mandar mensagem pra geral. Então a Hale foi e mandou também uma mensagem pra todo mundo, falando pra todo mundo bloquear a Ma, falando que ela é muito esquisita, que ela é estranha, que ela é meio pirada e que ela tem uma avózinha dela, a avó, que é super legal, super bonitinha e que super deixaria eles fazerem festinhas na casa dela também. Então que não é pra ninguém mais falar com a Ma. A Ma, quando vê a mensagem, porque ela recebe também, nossa, ela fica louca da vida. Ela tá num salão de beleza fazendo a unha do pé, ela briga com uma véia que tá do lado dela, ela se transforma novamente, coloca aquele lado, na verdade assim, parece que a rejeição social, de certa forma, causa violência da parte dela, né? É um gatilho do qual ela não sabe lidar. Ela compra um outro chip de celular e começa a mandar mensagem só pro grupinho, o original mesmo, com um monte de bebida na mão, falando que não quer beber sozinha pra eles virem beber, que o que eles estão fazendo não é certo, que ela tá ficando com raiva disso. E aí, por fim, ela manda uma mensagem chorando, falando pra encontrar ela nas pedras, que ela tem uma notícia muito ruim pra dar e que, por favor, pra eles encontrarem ela nas pedras. Eles vão e ela conta que ela tá doente. Que ela tá doente, que ela vai ter que fazer um tratamento severo, que ela tá com medo de morrer. E eles ficam meio mexidos, né? Com a mensagem, assim. Ela consegue deixar eles um pouco deslocados. Só que aí o que acontece? Na hora que ela passa a mão no rosto do Andy, a Hale percebe que ela tá usando uma pulseira que era de uma outra menina lá da escola. E que a menina já tava se perguntando cadê essa pulseira. E aí quando a Ma vai embora, e eles falam que eles vão dar o suporte pra Ma, né, tudo, vão ficar ali com ela, não vão mais ficar ignorando ela completamente, eles conversam e a Hale fala que o anel que a mãe dela deu pra ela, que era da avó dela, sumiu. E a Maggie fala que os brincos de ouro que a mãe dela deu pra ela também sumiu. E elas têm certeza que tá na casa da Ma. Então o que elas fazem? Elas vão e invadem a casa da Ma. É aquele momento tenso. E dentro da casa da Ma, obviamente, elas encontram um monte de coisa super suspeita. Primeiro, o espelho da Ma é cheio de foto dos adolescentes, de todos eles, ao redor do espelho todinho. Em cima da cama da Ma tem a foto do livro do colégio, com as cabeças recortadas. Ela encontra a mãe dela, a própria Meg encontra a Erika ali, ou seja, a Erika estudou junto com a Ma na época do colégio. Em paralelo a isso, enquanto elas estão ali, a Ma, que tá no veterinário, de novo fazendo nada, a dona, sempre mandando ela fazer alguma coisa que ela não tá fazendo, chega o Ben, que no caso é o pai do Andy, pra levar o animal dele de estimação ali. E aí ele fala com a Swann, e a Swann fala, nossa, quanto tempo? E eles falam, nossa, realmente, quanto tempo? Uns 25 anos? Ela fala, pois é. Aí o Ben fala, olha, você tá diferente e tal. Ela, ai, obrigado. E aí ele chama ela pra sair, ele pergunta se ela quer sair pra relembrar os tempos da escola, conversar, alguma coisa. E aquilo gera um gatilho nela. A gente descobre que o garoto que a gente vem observando nas memórias da Swann é o Ben, o pai do Andy. E o fato dele ter chamado a Swann pra sair no presente trouxe uma memória pra ela de quando ele mandou um bilhete pra ela, chamando ela pra ir pro armário do zelador depois da aula. E ela super aceita. Tanto ir no armário do zelador, quanto sair com o pai do Ben nesse momento. E aí eles combinam o horário, ela pega o carro e vai voando pra casa pra poder se trocar. Quem tá lá? A Maggie e a Hale, que dão de cara com a filha da Swann. O que quebra completamente. E quem que é a filha da Swann? É aquela menina que a Maggie ajudou no primeiro dia de aula. E aí ela fala, você não tá na escola? Nunca mais eu te vi na escola. Ela fala, mas é que a minha mãe não deixa mais eu ir. Ela fala, mas como assim você é filha da Swann? Ela fala, pois é, eu ouço vocês lá no porão. É divertido, é legal, porque a Swann não deixa ela ir. Elas não conseguem entender o que é que tá acontecendo ali. Por que aquela menina fica presa, trancada lá em cima, enquanto a mãe fica se divertindo com um monte de adolescente lá embaixo. Porém, elas escutam a Swann chegar, então elas têm que conseguir sair. Aí vira aquele Missão Impossível, sabe? Que a Swann entra, elas ficam atrás de um cômodo, vão pra trás de outro cômodo, enquanto a Swann tá ali observando as coisas, vendo que tem algumas coisas mudadas, esquisitas na casa. Por fim, elas conseguem sair da casa e a Swann se troca, fica toda bonita, pega o sedativo dos cachorros, que a gente descobre que ela pega os sedativos lá na veterinária e vai pra dar na filha dela. E a filha dela fala que tá se sentindo bem, que ela queria ir pra escola. E a Swann grita com ela, fala que não. E aí a gente entende que existe uma necessidade de controle em cima dessa menina e, na verdade, uma projeção dos próprios traumas em cima dela, porque a Swann fala, você tá muito melhor aqui dentro de casa, na escola os adolescentes, eles são maus, tá? As pessoas são más na escola, aqui eu tô te protegendo e tem outra coisa, você tá muito doente e os médicos é que não perceberam ainda que você tá doente, mas eles ainda vão descobrir o quanto você tá doente, é que eles não sabem. Ou seja, ela própria criou na cabeça dela que a filha dela tá doente ou tenta convencer a menina de que ela está, porque como a Swann é louca, a gente não consegue entender, afinal de contas, o que é isso.
isso, ela chega a falar pra filha dela, e o seu cabelo tá muito grande, tá na hora da gente cortar antes que ele comece a cair, então é melhor a gente raspar logo a sua cabeça. Quer dizer, eu não sei, ela tá sendo sádica com a filha dela. Ela tá tratando a filha dela muito pior do que a filha dela poderia ser tratada na escola. E aí me vem a ideia de que ela está sendo a adolescente malvada da filha dela. E tá fazendo com que a filha dela não viva coisas, mas veja que os adolescentes estão vivendo, pra ela se sentir deslocada, se sentir do lado de fora. Então, tipo, a Suen é parte dos adolescentes, ela curte e fica com os adolescentes e mantém alguém da qual ela observa, querendo fazer parte disso, mas não vai fazer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Pra mim, é exatamente essa loucura que ela tem com a própria filha. É a loucura de ser sádica, tanto quanto foram sádica com ela, porque é uma coisa que a gente vai descobrir. O encontro da Suen com o Ben no bar, o que era pra ser uma coisa super gostosa, porque ela super se produziu, quando ele chega, ele fala pra ela, olha, tá toda produzida, toda bonita, né? Nossa, que legal. Não é nada daquilo que a gente tá achando. Na verdade, ele começa a xingar a Suen, ameaçar ela e perguntar por que o filho dela anda frequentando a casa dela. E aí ele explica que todas as vans da empresa dele tem um rastreador. E toda vez ele vê que o filho dela tá lá na propriedade da casa dela, com a van. O que é que eles estão fazendo lá? Ela fica sem graça, ela não responde, porque nem existe uma resposta plausível, né, pra dar nesse momento. Ela vai falar o quê? Ah, eu dou festinhas pros adolescentes lá na minha casa? Não tem o menor cabimento. No fim, ele falou, eu não quero saber. Eu só quero dizer uma coisa. Se eu ver o meu filho lá de novo, eu não vou chamar a polícia. Eu próprio vou lá resolver. Porque eu sei o que é que você tá tentando fazer. E aí ele solta uma pérola. Você tá querendo usar nossos filhos pra se vingar do que a gente fez com você na escola. O seu lance é vingancinha e eu não vou deixar. Aí a gente fica, uou. Aí ele xinga ela de otária, fala que ela é uma otária e que certas coisas nunca mudam. Ela vai ser otária pra sempre. E aí ela responde em voz baixa, né? De fato, algumas pessoas nunca mudam. E fica só olhando pra cara do Ben. Você é uma otária, Suen. Sempre foi. E isso é ridículo. Tem gente que não muda, né? Não muda. E aí cresce aquela tensão na gente de saber o que é que aconteceu. O problema é que a tensão começa a crescer de forma gradativa agora no filme. Por quê? Quando a Meg volta pra casa, a mãe dela tá conversando com alguém. Quem é esse alguém? É a Suen, que finge que não conhece a Meg. A Meg também finge que não conhece ela. E a Erica explica que as duas estudaram no mesmo colégio. Porém, na hora de se despedir, quando ela abraça a mãe da Meg, ela só dá uma olhada pra Meg, aquela olhada que diz que você tá porque eu sei onde você mora, então é melhor você não errar comigo. Pois é praticamente uma ameaça. Pra mim é uma ameaça. Você vir depois que a gente tá te ignorando, você vir na minha casa, abraçar minha mãe, é você dizendo pra mim, eu sei exatamente onde você mora. E quando ela tá indo embora da casa da Meg, aí a gente descobre a memória completa, porque finalmente ela se lembra, o filme mostra pra gente toda a memória. Quando ela recebeu aquela cartinha do Ben pra encontrar com ela na salinha do zelador depois da aula, o que acontece? Era pra ela fazer sexo oral no Ben. O convite era esse. Quando ela chega, a Mercedes, que nesse ponto é aquela mulher que tá com o Ben, né, o pai do Andy, ela passa batom na Suen e explica pra ela como é que faz sexo oral. Que ela vai pôr na boca, vai fazer um movimento com a cabeça e tal, beleza. Ela entra e faz. Quando ela sai, na verdade quem tava ali não era o Ben, né, o garoto pelo qual ela era apaixonada. Era um moleque qualquer. E os adolescentes estão do lado de fora. Na verdade, eles armaram tudo isso pra causar uma situação vexatória pra Suen. Então eles começam a caçoar dela. Dá muita risada. Tudo orquestrado pelo Ben e pela Mercedes. Maldade pura, violência, abuso puro contra uma adolescente. E aí a gente vê ela chorando. Aí a gente vê o ódio na cara dela de ter vivido isso, de ter vivido essa situação tão humilhante na escola. E adivinha quem tá fazendo o Cooper bem naquele momento enquanto a Suen tá dirigindo ali no carro? A Mercedes. Pô, meu amor, quando ela vê a Mercedes, ela não vai com o carro por cima da Mercedes. A gente acha que ela não vai, né? Mas ela é louca. Que nesse ponto ela já tá completamente tomada por essas memórias. Ela passa de uma forma tão violenta com o carro em cima da Mercedes que a gente assim, a gente faz... Eita! Vagabunda. É muito doido. Mas isso demonstra também que ela tá maluca. Que agora ela tá doida. Agora o bicho vai pegar. Chega. A Suen vai na clínica veterinária, rouba todos os sedativos e ela tá maluca. Primeiro a gente descobre que ela sedou completamente o Louie, que é o cachorro da Meg. Depois a gente descobre que ela matou a dona da veterinária e colocou ela numa gaiola.
E aí, tipo assim, é um negócio meio doido, por quê? Não fica muito bem explicado pra gente. Porque a relação dela com essa dona da veterinária, ela era de chefe, mas assim, a dona da veterinária nunca fez nada pra ela. Então por que ela fez aquilo com a dona da veterinária? Eu não entendi direito, ficou meio abrupto, mas talvez seja só pra mostrar o quão violenta a Suen tá naquele momento. Quando ela chega em casa, o Ben, pai do Andy, bate na porta. Ele entra com tudo, falando, cadê ele? Porque eu sei que ele tá aqui. E aí, ela mostra o rastreador que ela tirou de uma das vans do Ben pra poder atrair ele até aquele momento. E aí ela ceda ele. Quando ele acorda, ele tá na cama amarrado. Primeiro, ele tá com acesso aqui, ó, com um sanguinho que vai entrar nele que tá escrito Louis. Ou seja, quando o cachorro da Maggie tava dopado, é porque a Suen tirou sangue dele. E ela vai injetar o sangue dele no Ben. Do outro lado, ela corta o pulso dele, ela finge que vai cortar o órgão sexual dele, tá? O joystick dele, mas aí ela não corta, é uma cena bem tensa. Essa cena dá uma agonia terrível, mas ela não corta. Ela fala, você é um cachorro. E por você ser um cachorro, ser um animal, pela maneira que você me tratou na escola, então é isso que você merece. Você merece sangue do cachorro correndo nas suas veias. Pensa, que doida. Eu achei essa cena assim, horrorosa. A mãe da Maggie descobre todo o rolê, descobre quem é a Suen, a Maggie conta pra ela desesperada depois que ela vê o Louis, ela explica o que provavelmente tá acontecendo. A Erika fica puta da vida, encontra a Suen num bar, fala pra Suen nunca mais aparecer na casa dela e que se ela aparecer ela vai chamar a polícia pra Suen, porque ela já sabe que a Suen tava ameaçando a filha dela e ela entendeu que essa visita da Suen foi uma ameaça a elas duas. E aí ela proíbe a Maggie de sair, até de ir pra escola. Ela fala, agora você vai ficar aqui em casa o tempo todo e quando você sair vai ser comigo. Acontece, meus amores, que a Erika vai trabalhar e a Maggie recebe uns vídeos no celular durante a madrugada da Suen com os adolescentes tudo lá no porão dela, inclusive o Andy. E aí ela pede pra Maggie vir também e mostra os brincos. E agradece os brincos pra Maggie. Ou seja, realmente ela roubou os adolescentes. Enquanto os adolescentes estavam muito doido, topado. A Maggie não vê outra alternativa a não ser ir. Porque ela já sabe que a Suen é completamente perigosa. Porém, quando a Maggie chega no porão, tá todo mundo muito doido. Tá todo mundo meio grog, meio sedado. Parece que ela drogou, de fato, todos eles. E aí, quando ela sobe na casa pra ver na onde que tá a menina, a filha da Suen, ver se alguém tá precisando de ajuda, porque ela escuta alguém chamando por ela, a Suen ataca ela e dopa ela também com uma seringa. Quando ela acorda, a Suen tá toda trocada, toda maquiada, bonita, esquentando um ferro a vapor, e aí ela começa a dar o diálogo dela, né, começa a dar o texto dela e falar o que irrita ela nos adolescentes e como que ela vai fazer pra lidar com essa irritação. Então, o Chess é o primeiro, ele tá no chão, ela abre a camisa dele e ela fala, olha essa pele tão linda, você é tão lindo, né, como pode ser bonito desse jeito? Peraí que eu vou ajudar. E aí ela vai lá e queima com o ferro de passar a pele dele, deixando a pele dele toda marcada. Violência completa, e isso mostra como esses atributos que ela considera ideais para ser adolescente, para ser popular, para ser querido, ela odeia tudo isso. Completamente. Pra ela foi isso que causou os abusos que ela sofreu por parte desses adolescentes. Em seguida ela senta do lado da Hale e ela fala, você é tão popular, você sabe falar, você é um dom da fala, só que você fala demais, garoto. Eu já falei pra você que você fala demais. Aí o que ela faz? Ela costura a boca da Hale. Com o Daryl, a violência é um pouco mais simbólica. Ela pinta a cara do menino de branco, dizendo que só tem espaço pra um deles no grupo dos populares, né? Aí é uma coisa meio, já é uma crítica social, já é aquela coisa da cota, sabe? O espaço simbólico do negro num grupo sempre é ocupado por um só, né? Ou é uma mulher, ou é um homem, né? Ou é uma menina, ou um garoto, mas nunca é um casal de negros. É sempre um ou outro e sempre sozinhos. E isso é muito clássico, tá? Dos anos 2000, anos 90, era sempre assim, era um só. Era impressionante. E aí o Andy acorda. Quando ele acorda, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Ele percebe que ele vai ter que jogar o jogo da mapa, porque ele percebe que ela tá completamente descompensada. E ela trata ele de um jeito diferente. Ela trata, oi meu amor, você acordou, ai. Aí ele abraça ela fala, nossa, você é tão cheiroso, você tem o cheiro do seu pai. Aí ele, pois é. Aí ele lança assim, pra tentar se salvar, né, pra tentar salvar a própria vida. Ele lança que ama ela. E aí ele dá um beijo na boca dela. Eles se beijam. Eu te amo.
E tipo, eu acho que pra Swen foi, o ápice. Só que ela não cai nessa, ela dá uma facada na barriga dele. Terrível, ele cai no chão com essa facada, porque tipo assim, ela se deixou levar pra esse momento, acreditar por um segundo que tudo isso era real, mas ela não é ingênua, né? Então assim, meu amor, os traumas continuam aqui. E aí na hora que ela vai atacar a Meg, um policial toca na porta. Por quê? Porque a mãe da Meg, a Erika, ela chegou em casa, ela acordou pra poder ir pro trabalho, chamou a Meg e a Meg não respondeu, então ela percebeu que a Meg não tava em casa. Automaticamente ela pensou, a Meg tá lá no porão daquela louca. Então ela avisou a polícia e chamou o amigo dela que trabalha com ela pra ir pro porão. A polícia chegando lá, a Swen disfarça, fala que não tem ninguém lá. O policial ainda pergunta, mas tem um monte de carro, tem um monte de copo de bebida aqui, eu posso dar uma olhada? Ela fala, não, claro, fica à vontade aí, pode dar uma olhada, mas não tem nada aqui. Quando ele escuta um barulho, a filha dela aparece. E ela finge que foi a filha dela que fez esse barulho. Só que a Meg grita lá de baixo. Aí quando ela grita e o policial volta, a Swen desce a bala no policial com aquela arma que ela disse que não tinha bala. Lembra? Que não era real? Pois a arma era muito real, sim. Ela mata o policial e ela bota a culpa de ter matado o policial na filha dela. Ou seja, ela projeta os traumas, ela traumatiza a filha dela, ela é sádica com a menina e ela ainda transforma a menina numa cúmplice forçada dos crimes dela. Obriga a menina a puxar o policial pra dentro de casa, junto com ela. Quando a Swen volta pro porão, ela fala que é o momento da foto da escola que ela nunca teve com o grupo dos populares. Então ela arruma todo mundo no sofá e manda a Meg tirar a foto. E ela é completamente maluca, né? Ela puxa o rosto, assim, da Hale pra estar junto perto do dela e tal. E aí, por fim, ela puxa a corda da Meg pra deixar ela morrer enforcada ali naquele momento. E quando ela tá saindo do porão, ela é atacada pela filha dela, que dá uma panelada na cabeça dela. Ela cai, desacordada, empurra umas velas e começa a botar fogo no lugar. A filha dela desce, solta a Meg, começa a soltar os outros adolescentes que tentam sair. E é nesse momento que a mãe da Meg, a Erika, chega. Ela abre o porão e quando todo mundo tá saindo, a Swen acorda e puxa a Ginny. E fala que eles podem ir todos embora, mas a Ginny vai ficar ali com ela. E eles pedem que não, que ela solte a menina, que a menina não precisa morrer. Só que aí a Swen fala que não adianta, porque o mundo é ruim, os adolescentes são ruins e que ela só tá protegida ali com a mãe dela. E que ela não tem que esperar, ela fala que a Ginny não tem que esperar ser salva, nem pela Erika, nem pela Meg, porque elas são fracas. Ela é fraca, como a miserável da mãe dela. Conta como você foi fraca. Me desculpa, tá bom, Swen? E é aí que a Erika solta, que ela se lembra o que aconteceu na escola, que ela nunca esqueceu aquilo. E que ela deveria ter impedido o Ben e a Mercedes de fazer aquilo. Que ela deveria ter salvo a Swen. E a Swen fala, mas você não salvou, você foi fraca. E a Meg é fraca, igual você. E é aí nesse momento que a Meg pega a faca, vai pra cima da Swen, dá uma facada nela e puxa a Ginny. E salva a Ginny. Aí a Swen não aguenta. Porque ela vê a filha dela tendo aquilo que ela nunca teve. Amor dos amigos, amor materno, acolhimento, tudo que ela sempre quis, tudo que ela precisou. Ela ainda se vê no papel de vítima, mas nesse momento ela é a própria agressora. Não sabendo lidar com aquela imagem e talvez se dando conta que o problema fosse ela, aí entra muitas questões psicológicas. Ela simplesmente sobe com a casa pegando fogo, liberta todos eles. Ela deita na cama junto com o Ben e se permite ser consumida pelo fogo ali, do lado do grande causador de todos os traumas dela, o grande amor da adolescência, da pequena Swen, que domina completamente a cabeça da Swen adulta. E desse jeito completamente traumatizante, termina o filme Ma. O filme foi um grande sucesso comercial, arrecadou mais de 61 milhões na bilheteria mundial. Porém, o orçamento dele não tem os dados do orçamento, mas é um orçamento baixíssimo. Assim, ele custou um pastel e um caldo de cana pra ser feito. Muito baratinho. Porque são locações reais, né? Eu acho que você assiste o filme e você vê que com certeza não foi um filme caríssimo, não tem grandes efeitos especiais. Então ele é considerado um sucesso comercial. A crítica pegou um pouco no pé, né? No Rotten Tomatoes não tá lá aquelas coisas. Porém, elogiam muito a versatilidade da Octavia Spencer. Todo mundo fala que ela consegue segurar o filme. Por mais absurdo que alguns momentos sejam, a Octavia Spencer consegue fazer com que pareça real. Também houve crítica no desenvolvimento do roteiro no que
diz respeito às questões raciais, que deveriam ter sido melhor exploradas e não foram tão bem exploradas quanto poderiam ter sido. Eles falam que isso deixou um pouco a desejar. O primeiro roteiro, ele era mais denso. Essa vilã, ela era unidimensional, ela só era má mesmo, assim, ela só era ruim de fato, e tinha esse plano de vingança na cabeça. Quero me vingar dos pais dos adolescentes. Depois do desenvolvimento, é que o diretor pediu para que o roteirista colocasse esse background, que desse um pouco mais de tridimensionalidade para essa vilã, que explicasse melhor por que ela tá se tornando essa pessoa tão psicopata. E aí, assim, engrandeceu o filme. No entanto, pros críticos, faltou um pouco ainda. Faltou deixar as coisas um pouco mais claras, um pouco melhor desenvolvidas. Ainda assim, o filme está aí para ganhar um status cult. Vamos ver se em alguns anos o filme torna-se muito mais popular do que ele é até o momento. Até o momento, ele é um filme assim que ele existe. Às vezes as pessoas veem e falam, mas que filme que é esse? Vai lá e dá uma chance. Aparentemente, o filme vai ter uma continuação com a Octavia Spencer. Agora, a gente não sabe se vai ser uma continuação meio prequel, tipo, explorando um pouco antes, ou o que aconteceu na escola, mas vai ser com a Octavia Spencer, então não dá pra saber. Mas a Blumhouse já falou, já disse assim, de maneira oficial que sim, o filme vai ter continuação. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram do filme, vocês já assistiram? Comenta aí se vocês já assistiram. Se nunca assistiram, comenta o que vocês acharam. Se é muita loucura esse filme. E procura pra assistir, porque eu acho ele divertido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.